Sejam todos muito bem-vindos, turma do EAJA, sexto ano. Sou o professor Sérgio, de língua portuguesa. Estou aqui para que a gente possa aprender sobre poema e poesia. O gênero que nós vamos estudar nesse bimestre, quase totalmente, né, nessa primeira etapa, a gente vai estudar o gênero poema e, consequentemente, a poesia. Quando eu falo a gente vai estudar poema e poesia, parece que são coisas diferentes, né? Muita gente pensa que poema e poesia é uma coisa só. Se eu perguntar para vocês que estão aí a diferença entre poema e poesia, será que vocês conseguem me responder essa diferença? Qual é a diferença entre poema e poesia? Bem, como eu falei, muitos aí que estão aí podem achar que poema e poesia é a mesma coisa. Mas não, né? A gente tem coisas diferentes. Poema e poesia são coisas diferentes. Pelo menos na língua portuguesa, enquanto estrutura, a gente tem diferenças aí. E vamos então entender quais são essas diferenças. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem dessa aula e compartilhem o link com seus colegas e assim a gente vai estruturando a nossa vida acadêmica. Muito bem. Vamos, antes da gente entender a diferença de poema e poesia, vamos observar esse quadro. Esse quadro que é um quadro da pintora Frida Kahlo, né, que é uma escritora mexicana e que viveu... que já morreu, mas que nos deixou uma extensa obra aí, artística para que a gente pudesse entender o valor dela enquanto pintora, né, feminina, mulher, num espaço de tempo aí que os homens eles comandavam, principalmente a arte nesse período no México. E aí a Frida ela consegue se destacar, né, entre quase todas as pintoras. Hoje ela é considerada uma das maiores pintoras nesse universo de pintura universal. E olhando para esse quadro, a gente tem aí algumas coisas que nos remetem ao que nós vamos estudar. Poema e poesia. Como assim, professor? Qual é a relação entre um quadro pintado por uma pintora mexicana, Frida Kahlo, com a aula de hoje, que é poema e poesia? Então vamos pensar no quadro. Primeiro vamos pensar no quadro enquanto estrutura. A gente tem um quadro pintado, né, por ela mesma, e é uma obra autobiográfica. Frida Kahlo gostava de pintar ela mesma nos seus quadros. Então a gente tem aqui a Frida Kahlo sentada, segurando um objeto, e aqui a gente tem o que é também a Frida Kahlo deitada em uma maca com alguns ferimentos. E aí a gente tem o quadro dividido ao meio, e a gente tem aqui um dia, e a gente tem aqui a noite, o sol e a lua, a gente tem aqui as antíteses. E aí a gente tem aqui, tanto no dia como à noite, a gente tem, me parece, sofrimento, dor. Então, vamos pensar aí o que seria, então, pensando no quadro da Frida Kahlo, o poema e a poesia. Bem, poema é a estrutura física, é o objeto concreto, é o quadro em si, é isso aqui, é o desenho, a imagem. E poesia? Poesia é o que ele me traz enquanto sentimento. Eu olhando para esse quadro, ele me faz pensar sobre essa realidade, sobre essa dor, quem é essa pessoa, por que ela está triste, sentada. Esse objeto é um objeto que segura a coluna, né? Um objeto antigo, e aqui a coluna dela está machucada, como ela machucou, o que aconteceu. O quadro é muito expressivo, então eu vou imaginando coisas, eu vou olhando para esse quadro, ele vai me trazendo uma série de sentimentos, e junto com esses sentimentos também questionamentos pessoais íntimos. Isso é a poesia. Então, o quadro em si, como objeto, é o poema,
E o que ele me traz enquanto imagem, o que ele faz comigo quando eu olho para ele enquanto objeto, e aí essa análise que eu vou fazer subjetiva, que fique bem claro que é subjetiva, porque se eu perguntar para vocês que estão aí do outro lado, o que esse quadro, o que ele traz enquanto história, para cada um falar alguma coisa a respeito, cada um de vocês vão ter um olhar. Cada um de vocês vão olhar para esse objeto, quadro, e vão trazer para mim uma resposta. Por quê? Porque essa resposta é sua, é o seu eu entrando em consonância com a imagem. E ela é pessoal. Se ela é pessoal, ela é subjetiva. Então, a poesia, ela é subjetiva. Então, há uma diferença entre poema e poesia, assim como há diferença entre a imagem em si e o que ela traz para mim enquanto objeto. Então, eu fico pensando, né? Eu acho que é bem interessante a gente fazer essa analogia entre poema e poesia, pensando nesse quadro da pintora mexicana Frida Kahlo. Bem, também vamos pensar, no outro exemplo aqui, que a poema, assim como a música, ela tem uma letra. O poema é escrito, alguém escreveu. Quem escreveu? Poeta, né? O escritor, ele escreveu o poema. Ele escreveu poemas com palavras, mas se eu for lá e ler o poema e trazer esse poema à vida, fazer com que esse poema tenha um significado através das minhas palavras, fazer com que haja um sentimento, ele se torna poesia. E a música é assim, alguém escreve a letra, que é o poema, e quando essa letra ela toma vida através da canção, da música sendo cantada pelo cantor, e a pessoa que está ouvindo é capaz até de chorar ouvindo aquilo, aquela música deixou de ser poema e passou a ser poesia. Assim é a diferença entre poema e poesia. Então vamos pensar aí. Poema é o gênero textual, né, que se constrói não apenas com ideias, sentimentos, mas principalmente por meio de versos. Então a gente vai ter versos, a gente vai ter a rima, a gente vai ter, né, não necessariamente em todo poema tem que ter rima, mas a gente vai ter essa musicalidade, a literação, a assonância, a gente vai ter as figuras de linguagem, a função é poética, a função de linguagem é poética, e o sentido sempre conotativo. Então a gente tem isso no poema. A poesia é o sentimento, é aquilo que ela me traz enquanto palavras. Quando eu leio aquele poema, ele me faz pensar sobre a minha própria existência humana, ele me traz um sentimento, e esse sentimento pode ser de dor, de alegria, um sentimento de euforia, um sentimento de tristeza. A partir do momento que isso dá vida, essas palavras se tornam vivas em meu coração, ela se torna poesia. Então, poesia é o subjetivo, é o abstrato, enquanto poema é o concreto, é aquilo que eu vejo com os meus olhos. Vou até deixar aqui, para encerrar essa nossa fala, entre a diferença entre poema e poesia, a fala da grande filósofa, aquela filósofa linda do livro do Pequeno Príncipe, que é a raposa, do personagem do Pequeno Príncipe, que é uma filósofa, né, aquela raposa. Ela diz para o Pequeno Príncipe, numa das passagens, né, que vai deixar, quando eles vão se despedir, que o Pequeno Príncipe tem que ir embora, ela fala, vou te deixar um presente. E fala para ele, o meu presente é isto. Ela fala, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Bem, quando ela fala isso, é um poema, mas quando eu trago isso para minha vida e penso, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é aquilo que eu não vivo sem, como água ou comida. Ela está dizendo que é invisível aos olhos. E a gente só consegue ver esse essencial com o coração. Quer dizer que eu não consigo enxergar normalmente. Então,
que é isso? É o sentimento, é o abstrato, é poesia. Então, fica aí, né, a minha contribuição. Espero que realmente vocês tenham entendido essa diferença entre poema e poesia. E para terminar, para encerrar essa aula, eu gostaria de pedir que vocês, alunos, né, escrevam aí no caderno de vocês a data de hoje, com o título, né, da aula, com o tema poema e poesia, e escrevam o que está escrito aqui nessa tela. Podem dar pausa e escrever, e depois vocês postem lá nos nossos meios de contato, para que eu possa vistar. Então, a nossa aula de hoje ela se encerra aqui. Tenham todos um ótimo dia ou noite, eu não sei se vocês, o horário que vocês estão assistindo, mas fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.